Robôs assassinos de Batman, viagens pelo multiverso, guerras em Gotham, Coringa zumbi. Parece uma bagunça pra você? Bom, se parece é porque é. O Batman de Chip Zdarsky até agora é um verdadeiro pastiche de diferentes versões e visões do personagem, com muita ação, frases de efeito e espadas de luz. Ainda que no começo isso tenha funcionado razoavelmente, nos últimos meses o nosso bom Chipinho se perdeu um pouquinho no personagem, iniciando um vendaval de plots estúpidos e feitos, aparentemente, com o intuito de causar nas redes sociais e vender gibizinho por curiosidade mórbida dos leitores. O meu nome é Pedro Kobielski, o Kobe, e este é o canal Muralha da Fonte. Hoje nós vamos discutir o problema com o Batman de Chip Zdarsky. Antes de começar, vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e curtirem o vídeo, para fazermos mais conteúdos como esse. Era isso então, bora pro nosso papo de hoje. Foi com muita expectativa que o Chip Zdarsky assumiu o título do Morcegão, lá em 2022. E não era por menos. Afinal de contas, ele é possivelmente o maior astro do mercado americano do momento. O nome do cara começou a ser falado lá em 2013, quando começou a sair o gibi Sex Criminals, que ele coescreveu e desenhou, sim, desenhou, junto com o Matt Fraction. O título foi um grande sucesso de crítica e público, e colocou o nome do cara na rota das Big Two, que é a maneira que a gente chama as duas maiores editoras do mercado americano. Na Casa das Ideias, ele fez uma fase muito bacana do gibi mensal do Homem-Aranha, e ainda escreveu a super elogiada minissérie História de Vida, onde ele prestou uma grande homenagem à trajetória do amigão da vizinhança. Depois disso, ele foi lá e ficou uns bons anos no título do Demolidor, onde também fez muito sucesso. No entanto, já ali começaram alguns questionamentos por parte da crítica e dos fãs. Muita gente alega que a revista era basicamente um mix de vários conceitos recentes do personagem, sem nunca se atrever, com perdão do trocadilho, a criar algo realmente seu. Mas esse não é o assunto desse vídeo não. Se vocês quiserem eu faço um vídeo sobre o Demolidor do Chip Zdarsky com o maior prazer. Mas aí começa então a história do Chip Zdarsky na DC, mais especificamente no Batman. O primeiro trampo dele com o Morcegão foi lá na minissérie O Cavaleiro, desenhada pelo Carmine Di Giandomenico. Nessa história ele mergulha na psique de um jovem Bruce Wayne tentando achar uma forma de canalizar toda a sua ira em algo bom. Só pelo plot dessa história, já dá pra perceber que os Zdarsky têm um interesse especial pela mente do personagem, tentando desvendar como que o moleque traumatizado virou um vigilante abnegado e perfeccionista. Dá pra dizer, sim, que o Chip Zdarsky estreou bem no universo do morcego. Esse gibi funciona porque tem um tom bem aventuresco, e ao desnudar as contradições do Bruce Wayne, torna ele um personagem identificável, complexo. Admito que quando anunciaram os Zdarsky no Batman eu fiquei feliz, e a culpa é dessa minissérie aqui. Bom, aí chegamos no título principal do Batman de Chip Zdarsky. Quando foi anunciado isso aqui, lá em 2022, foi com pompas e ares de contratação cara da DC, o que era verdade, né? Afinal de contas, o Chip Zdarsky estava no meio de um run muito bem sucedido do Demolidor, e o Batman, bem, é o principal ativo da editora. E eu vou ser sincero com vocês, os dois primeiros arcos são bons, divertidos, ao menos. O primeiro arco se chama Fail Safe, ou Salvaguarda, na versão brasileira do Diogo Prado, tradutor, e da Isabel Ferreira, editora da Panini. Aqui, nessa trama, o Bruce Wayne acaba incriminado por um assassinato pelo Pinguim, minutos antes do vilão bater as botas. Ou quase isso, são gibis, né, gente? Assim que isso acontece, surge das profundezas da Batcaverna o Salvaguarda, um robô criado pelo próprio Bruce Wayne, para derrotar o Batman caso ele passe dos limites. Graças a isso, o Batman recorre à sua personalidade oculta, o Batman de Zur-En-Arrh, para dar cabo do poderoso vilão, capaz até de enfrentar o próprio Superman. Esse quadrinho é, em essência, uma história simples. Embora tenha uma solução de multiverso no fim das contas, todo o argumento gira em torno do Batman lutando contra um robô que ele mesmo criou.
Não existe, por exemplo, um debate de quando esse sistema é acionado, ou uma discussão sobre a natureza do que é certo e errado pro Batman. Não, nada disso. O salvaguarda foi acionado porque o Batman foi injustamente acusado de um crime, um erro. Ponto final. Essa simplicidade permite aos Zdarsky criar cenas de ação estonteantes, com a ajuda, claro, do espanhol Jorge Jiménez, tranquilamente um dos 3 maiores desenhistas de quadrinhos de super-herói do momento. O clímax chega com o salvaguarda virando uma espécie de Ultron da DC Comics, tomando conta de toda a Gotham City, numa trama quase apocalíptica, onde o Batman usa a ajuda até do Aquaman para resolver esse problema. E assim, pessoal, a solução é bacana, a solução final desse quadrinho. O final demonstra que realmente era necessário algum sacrifício para toda aquela situação acabar. E os Zdarsky acham um jeito de fazer isso sem trair o leitor, que viu a construção de um vilão praticamente imbatível nas 6 edições do arco. O saldo final é de um arco divertido, muito focado na ação e com ilustrações absurdas. Um bom entretenimento de super-heróis, afinal. Aí chegamos no segundo arco, que se chama The Batman of Gotham, ou O Homem-Morcego de Gotham, na versão do Diogo e da Isabel. Aqui, o Batman cai numa outra terra do multiverso, graças às ações do salvaguarda no desfecho da história anterior. Ele acaba entrando em contato com esse mundo, onde o Bruce Wayne tá morto, o Harvey Dent é uma espécie de juiz Dredd chapado de veneno, aquela substância que o Bane usa para ficar fortão, onde a lei se baseia simplesmente nas pessoas serem sãs ou não, e onde existe um grande vilão por trás de experimentos misteriosos, chamado Máscara Vermelha. Inicialmente, ele quer só achar a tecnologia que vai levá-lo de volta para sua terra, mas o Batman acaba conhecendo uma menina chamada Jewel, se compadece da situação das pessoas daquele universo através dos relatos da Jewel, né, que vive numa espécie de estado de sítio, em constante medo, e resolve se tornar o Batman também naquele universo. E esse aqui é outro arco bom, tá? Na verdade, eu até acho ele mais consistente que o primeiro. É divertido ver a construção desse mundo, que é uma espécie de utopia, na visão distorcida do salvaguarda, um mundo sem Batman, e ver as versões dos personagens se adequando àquela realidade ali. E eu falo tanto de personagens clássicos, como o já citado Harvey Dent, a Selina Kyle, que virou uma colaboradora do Máscara Vermelha, do Alfred, tentando seguir em frente depois da morte do Bruce, e do Coringa. Sim, gente, é claro que o Máscara Vermelha é o Coringa desse universo. Aqui ele é mentalmente são, e talvez por isso mais perigoso ainda. Ele faz experimentos multiversais nas pessoas, seja lá o que isso signifique, e é bem cruel com todos à sua volta, e meio que tem um controle indireto de toda a cidade, bem mafioso, gangster mesmo. Dá pra ver que o ponto que o Zdarsky quer provar aqui é que não foi o Batman que criou o Coringa. Na verdade, o morcegão representa meio que um equilíbrio cósmico entre a ordem e o caos, já que em um mundo sem o Batman, o Coringa se torna soberano, né, num universo de maldade pura, onde a maldade impera. De novo, o Zdarsky consegue construir um bom clímax, igual ele fez na história anterior. Já que, em primeiro lugar, ele esconde o Batman por algumas edições, e quando ele aparece, da metade pro final da história, é algo catártico. E, eventualmente, o morcegão consegue chegar lá na bem guardada torre do Máscara Vermelha, enfrentando todos os capangas ali, inclusive versões anabolizadas da Punchline e do Ghostmaker, chegando ali até o vilão, que consegue escapar pulando por várias telas do multiverso, já que ele estava fazendo experimentos aqui, né, com o multiverso. A última edição desse arco, ela é um deleite para quem curte essa parada de multiverso, homenagens, nostalgias e tal. O Batman começa a perseguir o Coringa, ou o Máscara Vermelha, né, por várias terras do multiverso, passando pela terra do Batman Michael Keaton, por exemplo, pela terra do Batman Adam West, pela terra do Batman da série animada. Entre essas viagens dele aí, ele acaba descobrindo o melhor acessório da história do Batman, que é o Batman Repelente de Tubarões,
e várias outras terras que eu vou deixar pra vocês aí descobrirem, tá bom? Embora não tenha muito a ver dramaticamente com toda a construção do arco até ali, né? Bom, aí, pessoal, eu já quero começar a entrar numa questão que é a seguinte. Essa escolha criativa de você escolher o multiverso, de você escolher uma viagem pelo multiverso, de viajar pelas terras, de encontrar vários Batman, foi uma escolha pensando na história que estava sendo contada, na narrativa que estava sendo desenvolvida ali, ou naquilo que já tá na moda agora? Porque se você parar para analisar o arco, tinha várias questões dramáticas ali que mereciam uma resolução melhor. Desde a Mulher Gato, o envolvimento dela com o Máscara Vermelha, o Harvey Dent sendo ali um peão, né, do vilão principal, e da própria Jill, que é uma personagem interessante que aparece ali. Nada disso, o Zdarsky preferiu apostar nessa nostalgia de fã velho do personagem para vender o desfecho. Bom, vamos lembrar que isso aqui saiu num timing bem parecido com o lançamento de The Flash, filme que também trazia várias versões do Batman, e do próprio Através do Aranhaverso, uma franquia que está lidando com essas questões aí desde 2019, e de maneira bem mais competente, vamos combinar, né? E é aí que entra o meu ponto. Mesmo quando o Chip Zdarsky entrega histórias inegavelmente divertidas, movimentadas, com aventura, ação, já dá pra ver que ele não tá muito interessado em entregar uma história que seja minimamente duradoura, única. O objetivo do cara é entregar um pastiche mesmo com as coisas que ele curte, como por exemplo a fase do Grant Morrison e até a subestimada fase do James Tynion, e entreter ali mês a mês o leitor. E tipo assim, tá tudo bem, sabe? De verdade, tá tudo bem. Desde que fique bom, né? E é aí que nós entramos no problema de verdade desse quadrinho. A malfadada, maldita e mal falada Guerra de Gotham foi um evento que envolveu várias revistas da Bat-Família, mostrando ali uma batalha campal entre o Batman e a Mulher Gato sob o controle de Gotham City, dividindo praticamente toda a Bat-Família no processo. Mas aqui eu preciso ser justo e aliviar um pouco a barra pro Zdarsky, tá? Por dois motivos. Primeiro, essa história não é só dele. O plot principal ele é coescrito com a Tiny Howard, roteirista da Mulher Gato. E também tem alguns tie-ins escritos pelo Matthew Rosenberg. Então assim, a culpa não é só dele. Segundo, Gotham War é aquele evento anual obrigatório dos títulos da Bat-Família. É uma imposição editorial, aquilo que a gente chama na gíria dos quadrinhos de mandate. Então é bem provável que nem o Zdarsky e nem a Howard tenham tido o tempo hábil necessário para formular isso aqui. Mas, assim, mesmo considerando tudo isso, gente, é muito ruim. Pra ser sincero, assim, o ponto de partida até que é interessante. O Bruce e a Selina lutando por conta de visões diferentes de como enfrentar o crime em Gotham City. O Batman com aquele senso de justiça e punitivismo típico de quem vem de cima, e a Mulher Gato tendo uma visão um pouco mais realista da parada toda. Mas toda a construção disso é muito frágil, com conflitos escalando de maneira rápida demais, sem um mínimo de tentativa de diálogo entre os personagens, que aliás tomam decisões totalmente estúpidas ao longo da história, e soluções tão preguiçosas que chegam a dar raiva. Além disso, o Batman faz algo aqui com o Jason que nem o hater mais engajado do personagem é capaz de engolir, uma grosseria tremenda. É bem difícil tentar achar um ponto de vista em que esse evento funcione. Mas, calma gente, o pior ainda está por vir. Primeiro, nós temos aqui, né, na transição entre a Guerra de Gotham e o Coringa no 1, um mini arco assim, preparatório de 3 edições, chamado Mind Bomb, em que bem pouca coisa acontece. De maneira bem resumida, passando rápido, só para não ficar batido, o Coringa atrai o Bruce Wayne com alguns crimes ali e desperta o Batman de Zur-En-Arrh. A partir disso, a narrativa se intercala entre o Zur-En-Arrh correndo atrás do Coringa e o Batman preso na própria mente, lutando contra várias versões do Zur-En-Arrh, que foram sendo agregadas na mente do Bruce,
durante a sua viagem no multiverso, no arco anterior. Então a gente vê aí o Bruce Wayne da Terra Zero lutando contra o Batman Zurenar da série animada, do Adam West, do Michael Keaton e etc. Depois disso, o Zurenar transfere a mente dele pro Salvaguarda, prende o Batman junto com o Coringa e vai aplicar o seu plano de combate ao crime em Gotham City. Pois é, né, gente? Meio esquisito. Mas acreditem, o que vem a seguir é muito pior, tá? Coringa Ano 1, minha gente. Se antes a maluquice e a mistureba de elementos servia para criar tramas divertidas, ainda que levemente problemáticas, aqui elas só servem para criar uma história tão indigesta quanto uma feijoada estragada. Basicamente, a trama se passa em duas linhas do tempo. A primeira é 6 meses depois dos eventos de Ano Zero. Sim, aquela origem do Batman, dos 952, do Scott Snyder e do Greg Capullo, adorada por ninguém. E a segunda é um futuro distópico, onde um Batman andando de cavalo preto tenta conter uma epidemia de coringas zumbis e uma Gotham City destruída. Antes, gente, da gente falar da trama, tem uma coisa que salta aos olhos logo na largada, que é a queda na qualidade da arte desse título. A parte do passado é desenhada pelo Giuseppe Camuncoli, que é um bom desenhista. O problema é que aqui ele recebeu um trabalho bem ingrato, que é o de copiar, emular a arte do Greg Capullo lá no Ano Zero. O Bruce Wayne, o Gordon, todos são cuspidos e escarrados o Bruce Wayne e o Gordon do Capullo. Então já dá pra ver que o quadrinho nem tenta criar um estilo próprio nessa parte aqui. Mas, nesse caso, e novamente tentando ser justo aqui com o Camuncoli, o que temos é uma mera queda do nível da qualidade em relação ao Jimenez e ao Hathorn. Claramente o Camuncoli estava dando o seu melhor aqui. Mas o que vem a seguir é bem mais grave, na verdade. Quem desenha a parte do futuro é o italiano Andrea Sorrentino. E o que temos é algo no mínimo polêmico. Logo que o gibi saiu, muita gente começou a achar esquisita a arte do Sorrentino. E levantou muito fortemente a possibilidade do uso de inteligência artificial para criar tudo isso. Mas eu vou tentar opinar aqui sem cair na armadilha de cravar que ele usou IA ou não. Porque, sinceramente, me falta conhecimento ou informação suficientes para afirmar isso. Mas o fato é que a arte do Sorrentino tá absolutamente derivativa, gente. Genérica, sem imaginação. Apelando para um realismo besta, sem propósito. Que só torna a experiência de ler tudo isso ainda mais enfadonha. O Batman claramente é um copycat do Ben Affleck. E nem dá pra dizer que é uma inspiração no trampo do Zack Snyder, é só uma cópia mesmo. E acompanhando essa arte indigesta, temos um roteiro ainda pior. Sim, primeiro porque a história se chama Coringa Ano 1, e o Coringa é um coadjuvante. Pois é, eu sei que isso não é, propriamente disso em si, um problema, já que no próprio Ano 1 original, o Batman é coadjuvante. O Gordon é o protagonista daquela história. Mas o Coringa aqui não tem personalidade, bicho. Tudo que ele faz é pautado por um personagem chamado Daniel Capitio, que veio lá do Cavaleiro, aquele primeiro gibi do Dark com Batman, que eu disse pra vocês, é bom. Mas aqui, a verdade é que esse personagem não é bom nesse recorte dessa história aqui. Tudo que a gente sabe é que ele quer libertar o Coringa das amarras da própria mente, para que ele seja como o Batman, que ele também treinou. É um personagem que não diz muito ao que vem, e o Dark se apoia muito na leitura prévia do gibi Cavaleiro, já que ele não se debruça muito na relação desses dois. Além disso, também tem a parada dos 3 Coringas, que não tem muito sentido de estar aqui. Afinal, 3 Coringas é canônico? Quem são os 3? Aliás, são de fato 3 Coringas ou é só uma loucura da cabeça do palhaço? É tudo muito complicado. Lembrando que, gente, complicado é diferente de complexo, tá? É só confuso e sem propósito mesmo. E a história do futuro é bem qualquer coisa. Basicamente, se resume ao Batman andando pra lá e pra cá de cavalo preto e tal. Frank Miller, vocês entenderam, né? Frank Miller. Lutando contra Coringa Zumbi, contra membros da Bat-Família, versão Coringa Zumbi e nada além disso.
O desfecho desse plot aqui é tão banal e simplório que chega a ser canalha. Sabemos que existe uma resistência editorial bem forte assim em relação a mudanças drásticas no cânone, mas poxa, isso aqui é meio que um futuro alternativo, né? Poderíamos ter uma pequena dose de consequência. Mas os Zdarsky e o editorial foram covardes, essa é a real. Tudo volta ao normal de maneira muito rápida, apressada. Enfim, resumindo de maneira bem grosseira, Coringa Ano 1 é uma continuação de Ano 0, mas também é uma continuação do Cavaleiro. Também é uma origem do Coringa, em que o Coringa não é o protagonista, com toques de 3 Coringas, tudo embalado por uma arte que ou é genérica e derivativa ou é eticamente comprometida. Uma verdadeira bagunça que deve ser esquecida. E provavelmente será, na verdade. No final das contas, me parece que o Zdarsky assumiu o título visivelmente querendo se divertir, entregando um entretenimento mensal gostosinho, descompromissado. Mas acabou achando que as paradas que ele mesmo criou, entre aspas, né? Como o Salvaguarda, a nova roupagem do Zurinar, os personagens de O Cavaleiro, eram melhores ou maiores do que realmente são. Ele mergulhou tão profundamente nesses conceitos que fez a gente perceber o quão frágeis eles são. Fazendo uma analogia porca aqui, é basicamente como se um comediante explicasse a própria piada, ou um mágico revelasse o próprio truque. E ele é tão simples, tão simplório, que faz a gente sentir vergonha de ter sido pego da primeira vez. Eu tô dizendo aqui que é o fim da linha do Batman dos Zdarsky? Não, claro que não, gente. Ele pode voltar àquele espírito moleque, aventuresco, dinâmico dos primeiros arcos, ou até mesmo levar a história para um outro lado, que fica interessante de novo. Mas assim, considerando o arco atual, pós-Coringa Ano 1, eu tenho lá minhas dúvidas, tá? Porque a gente tem o Batman tentando sair do Blackgate, a prisão lá de Gotham City, enquanto o Zurinar salvaguarda, sei lá, bicho. Já tô tão perdido que eu nem tô acompanhando direito. Tenta salvar a Gotham City e tal. Temos ali uma completa avacalhação da personalidade dos membros da Bat-família, com o Damon sendo escrito como um moleque impulsivo, que beleza, ele é, mas de uma forma burra, ele é idiota nessa história. Sem ponderação nenhuma. E o Dick sendo, né, descrito ali como um cara sem personalidade nenhuma. A Bárbara Gordon, por exemplo, sem nenhuma caracterização que faça a gente enxergar minimamente a personagem ali. Enfim, gente, o que eu quero dizer é que parece que a gente tá longe de ver o fim desse plot circular aí de Salvaguarda, Zurinar, Coringa, multiverso. E, sinceramente, eu não sei se o Zdarsky consegue tirar algo bom daí. A verdade é que até agora ele tirou muito pouco. Enfim, gente, esse é um vídeo em que eu resumo pra vocês os meus principais problemas com o Batman de Chip Zdarsky. Eu tô sendo chato? Tô sendo mala sem alça? Virei inimigo da alegria? Bom, contem pra mim a opinião de vocês aqui nos comentários. Se você gostou desse conteúdo, dá uma olhada nos outros vídeos aqui do canal ou no nosso podcast, que tem muita coisa bacana. Um abraço e até a próxima. Tchau!